E nós vamos tratar do território das Minas, nos interessa aqui o território mineiro. Eu acho que vale a pena a gente começar falando das referências, quer dizer, esse termo Minas, quando que ele surge? Né? Surge quando fica claro para a administração colonial que aqueles achados no final dos 600 de ouro, principalmente o ouro, né, basicamente o ouro, esses achados eram bastante produtivos, eles eram abundantes e eles teriam vida longa, parecia que teriam vida longa. Então, o termo começa a surgir nesse período, no final dos 600, mas entra para a administração, quer dizer, fica formalmente registrado, também ainda no século XVII, quando se cria uma capitania que é registrada com o nome de Capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas de Ouro. A respeito da instituição dessa capitania, isso significou na época que a administração portuguesa estava interessada em estar mais próximo, mais presente daqueles lugares geográficos ou daquela área do espaço geográfico que apresentou então as riquezas tão cobiçadas, que eles demoraram tanto para encontrar também. Depois, essa denominação, ela é reiterada, isso por volta de 1709, aliás, em 1709, com a criação de uma capitania que se chamou São Paulo e Minas de Ouro. Então, eles fizeram um recorte daquele território enorme, criado em 1693, fizeram um recorte para tornar ainda mais próxima, mais presente essa administração colonial. Por volta um pouco mais tarde da criação da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, foi encomendada, a gente acredita que tenha sido encomendada pela coroa portuguesa, uma representação desse território. Essa representação que vocês estão vendo à direita, esse mapa que chama Mapa das Minas do Ouro, São Paulo, costa do mar que ele pertence, é uma região extensíssima. Eu orientei aqui da maneira como a gente está acostumado a ver os mapas modernamente, com o norte correspondendo à porção superior da folha. Então a gente começa a ver aí um território, mas ele não tem muito significado, quer dizer, essa configuração não tem muito significado para nós, né? Não lembra nenhuma configuração que a gente tenha memorizado que se tornou um símbolo para nós. Mas ali, nós já temos aqui, olha, seria as representações do rio Jequitinhonha, nós temos também alguns tributários e aqui a região do Rio Grande. Toda essa área que é representada é uma área extensíssima. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui no sul da Bahia e aqui é o litoral de Santa Catarina, próximo à ilha de Santa Catarina. Aqui seria o Rio de Janeiro. Então, é uma área extensíssima que foi representada, mas é na parte central dessa representação que nós vamos encontrar a maior parte das informações geográficas que relacionam aos caminhos, às povoações. Então, o interesse dessa representação está nessa região aqui, aquela região que se tornou muito importante para a administração portuguesa, em função desses recursos minerais. Então é uma área geográfica muito grande. A gente acredita que é uma cartografia que tinha uma destinação real, haja visto o cuidado expresso, apertei o botão errado, né? O cuidado com a cartografia, a composição dos signos, essas ilustrações que compõem o cartucho da legenda, melhor, da escala, desculpa, eles colocam também, fazem questão de apresentar um prospecto, uma vista parcial de Mariana, que era uma das povoações que já tinha um significado, uma importância na região na época. Bom, então essa representação, a escala dela, quer dizer, a gente coloca por colocar, né? Mas seria 1 para 2.900.000, quase 3 mil
3 milhões, eu fazendo confusão. Mas é uma área enorme sendo representada, com poucos detalhes, um nível de generalização muito alto, mas ela é importantíssima para nós, porque ela traz informações sobre os caminhos, sobre as populações desse período que guarda poucos registros. Bom, mas essa denominação Minas Gerais vai se consolidar com a criação da Capitania de Minas Gerais. Isso ocorre em 1720, com a criação da Capitania, que tem, então, essa configuração. Aqui, eu estou apontando para os limites do norte da Capitania. Na época, fazia limite com a Capitania de Pernambuco. Hoje, esse elemento aqui da hidrografia é o rio Carinhanha. Aqui, nós temos o Rio Verde e o São Francisco, que a gente distingue facilmente. Então, a capitania é criada sendo composta com a composição que compreendia 4 comarcas, 3 delas já existiam, já tinham sido criadas na época que a capitania de Minas Gerais ainda não tinha sido instituída, que fazia parte ainda de São Paulo e Minas do Ouro. Essas comarcas eram a de Vila Rica, que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, a comarca também do Rio das Mortes. A do Rio das Mortes, grosso modo, corresponde à região sul hoje, a mesorregião sul mineira. Essa região de Vila Rica, parte dela é a mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, também a região do Rio Doce. Essa comarca que também já existia era de Sabará, e cria-se a comarca do Cerro. Então, é basicamente essa configuração. Esse território, depois no século XIX, logo no início, antes do final do primeiro quartel, uma outra área grande é acrescentada ao território, que corresponde hoje ao Triângulo Mineiro, ao Paranaíba. Mas então, esse topônimo de Minas Gerais é consolidado com a criação da capitania. E em relação a esse território, a gente tem, e nós podemos afirmar com bastante segurança, que nós temos um número muito grande de representações. Essas representações, claro, elas foram motivadas em razão da importância econômica desse território, a importância geopolítica dele para os portugueses. E as representações podem ser encontradas em instituições diversas, ou museológicas, ou grandes bibliotecas. Elas estão no território nacional, mas também no estrangeiro. E o Brasil, em função da sua história peculiar, a vinda da família real, a instituição, ainda no período colonial, o território se torna Reino Unido a Portugal e Algarve, então deixa de ser uma colônia. Então, nessa época, não foi apenas um aparato de Estado, um aparelho de Estado que se instalou no Brasil, mas também instituições. Então, eles trouxeram uma série de documentos, dentre esses documentos cartográficos, que são encontrados, que depois, com a independência, eles não retornam para Portugal. E, além disso, tem todo um trabalho ligado ao Ministério da Cultura, o projeto Resgate, que tornou possível se ter cópia nessas grandes instituições bibliográficas, arquivísticas, de documentos que pertencem ao arquivo, cujos originais são encontrados no arquivo ultramarino português. Então, hoje nós temos acesso a um conjunto realmente formidável de documentos em função de ações político-culturais e também em função dessa história. Bom, esses documentos, eles têm sido divulgados através de catálogos digitais, que são muitas as instituições que têm, mesmo nos dias de hoje, mas a gente consegue consultá-los através desses catálogos, obras impressas e exposições. Isso por quê? Porque esses documentos, eles são considerados fontes primárias, e são, de fato, fontes primárias de informação, são objetos também museais.
Então, muitas instituições hoje utilizam esses documentos para compor um cenário, uma cena, quer dizer, ele se torna um objeto para ajudar a contar a história de alguma coisa, né? Então, eles estão mais presentes. Aqui mesmo na praça, a gente encontra, aqui nessa instituição e outras, né? Bom, então, o que é importante a gente guardar disso daqui é que esses documentos, então, diferente, os documentos cartográficos, diferentemente de outras imagens, eles têm um lastro na realidade, eles são controlados, quer dizer, a subjetividade de um pesquisador, ou do engenheiro cartógrafo, do geógrafo, do cosmógrafo, enfim, quem participou da realização do documento usa de alguns mecanismos e procedimentos para diminuir essa subjetividade, esse olhar de quem se debruça sobre um objeto. Muito bem, é um mosaico, mas depois a gente vai ver cada uma dessas peças em particular. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa documentação que eu falei que ela é rica em vários sentidos. Primeiro, nós vamos encontrar representações que abordam escalas geográficas diferentes. Então, se aborda escalas geográficas diferentes e escalas cartográficas também. Então, eu vou ter territórios de diferentes tamanhos, áreas diferentes, sendo enfocados pela cartografia e com níveis de generalização, com vista à representação da informação, também diferentes. Então, eu vou ter representações de todo aquele território que no período, e eu estou sempre focando aqui os 700, que foi o que a gente prometeu, né? Se a gente estivesse abordando 800, 900, ou então século XIX, início do século XX, seria diferente. Mas no 700, no século XVIII, então eu tenho, desde esse território, o que caracteriza então a representação é a ausência da mesma região que hoje nós chamamos Triângulo e Alto Paranaíba, mas eu vou ter também a representação de grandes áreas, que seria comarca, aqui no caso a comarca de Vila Rica, então é uma das grandes subdivisões da capitania daquele período, mas nós vamos encontrar também áreas geográficas, aqui é uma região que trabalha, aqui é Araçuaí, Jequitinhonha, então não é dessa região aqui de Vila Rica, mas é uma área muito importante dessa região aqui, conhecida como a comarca do Cerro. Nós vamos ter também representação de termos, que seriam subdivisões dessas comarcas, e algumas representações de áreas bem definidas, determinadas, plantas de alguns povoados, no caso um povoado importante no período, já a gente mostra. Então essa riqueza é porque nós podemos contar então com representações que abordam áreas geográficas, escalas cartográficas e também paradigmas diferentes, paradigmas cartográficos. E isso a gente vai explorar daqui a pouco. Em relação aos paradigmas, eu mostro aqui um exemplo, destaco aqui um exemplo. Nós temos nessas duas representações o que a gente chamaria de paradigma astronômico. Essas representações são feitas a partir da determinação de uma rede de paralelos e meridianos e a localização dos diferentes seres geográficos, as localidades, enfim, a partir de coordenadas geográficas. E essas coordenadas definidas astronomicamente. Então, é um paradigma diferente do que nos apoia hoje na definição na realização da cartografia, mas que existe desde a Antiguidade Clássica. Então, nós continuamos, desde o período de Ptolomeu, logo no início da era cristã, a trabalhar com esses conceitos que hoje ainda são importantes para nós. Latitude, longitude, meridiano, paralelo, então, em função disso. Então, eu tenho essas duas representações com paradigma astronômico, mas tenho também, muito comum, e independe se foi feito antes ou depois,
não interessa a idade, a época que foi feita a representação, em função das necessidades, eles representavam também com o que a gente chama de rumo-estima. Então, no caso, as localidades, a sua situação geográfica era definida em função de pontos cardeais e conceitos topológicos, quer dizer, está na margem esquerda de um rio, à direita do rio, está então numa determinada direção posterior ao povoado tal, e assim por diante. Então, só usando conceitos topológicos. A de Rubist, a de astronômica, é que trabalha com posições absolutas. Bom, então aqui eu mostro essas duas representações de dois paradigmas. Eu tenho uma, e se atribui ao mesmo autor, ao Diogo Soares. Esse Diogo Soares é um personagem famoso, ele faz parte de uma dupla que ficou conhecido como padres matemáticos, que vieram por América Portuguesa. No final da segunda década, no início da terceira década do século XVIII, eles vieram com a obrigação de mapear todo o território. Eles iam trabalhar num projeto da criação de um atlas da América Portuguesa. Quer dizer, foram preparados, trouxeram instrumentos, tinham a dotação assim, intelectual, eram jesuítas, mas realmente quem confiou essa tarefa não conseguia entender o tamanho desse território, né, para fazer um atlas. E eles trabalharam muito, eles produziram muita coisa a respeito de Minas Gerais, principalmente essa região importante de mineração, e do sul do país também. Na época que eles vieram, eram áreas importantes por causa da definição de fronteira dos territórios ocupados por Portugal e Espanha. Então, independente da formação, no caso feito então pelo mesmo autor, acreditas, eu tenho aqui uma plantazinha de um povoado, São Caetano, vi certo? Estou lembrando. São Caetano, que hoje era uma importante paróquia na época. Paróquia era um arraial que já tinha um estatuto realmente mais importante. Quer dizer, que naquela comunidade arredores existia uma atividade econômica dinâmica para ela conseguir sustentar esse título. Era uma paróquia da cidade de Mariana, era um povoado próspero. Agora, hoje é um distrito, Monsenhor Horta, no município de Mariana, né, que guarda alguns traços dessa opulência, né? Ou então a singeleza, por exemplo, nem sei se é opulência, na verdade é bem singela, né? Então, não, a dela é bonita assim. A igreja é bonita, bonita assim. Mas então, Monsenhor Horta é representado aqui na época como São Caetano, tem uma lavra de ouro aqui, né? O casario, a igreja, foi representada nesse paradigma de rumo-estima. Eles não indicam norte nem nenhum ponto cardeal, apesar de ser comum ter essa indicação, mas eles não indicam aqui. Então, mas quem conhece a região vindo, por exemplo, parece que esse curso d'água aqui é o Ribeirão do Carmo. Então, se vê indo numa determinada direção, a igreja fica à direita do rio e assim por diante, né? Mas o mesmo autor, ele pode ter os motivos para ter feito isso, também não apresenta escala, ter desenhado dessa forma, né? Representado dessa forma, mas ele também representa uma porção do território que compreende a região do Ribeirão do Carmo, do Rio das Velhas e do Rio Paraupeba. Aqui é o Ribeirão do Carmo, está aqui, olha. Ele representa com esse paradigma, e a precisão
E aqui a gente fala, apesar de ser um documento histórico, a gente fala em precisão cartográfica em função do paradigma. Quer dizer, não é, e também não é nenhum anacronismo usar essa palavra, por exemplo, precisão, e tentar medir o documento, não é nada estapafúrdio, pensando em termos de história, porque o paradigma permite isso. Ficaria difícil a gente trabalhar com esse conceito nesse outro paradigma. Ele não foi feito para isso. Agora, esse não. O ideal que ele procura, desde Ptolomeu se procurar, é exatidão, é precisão e cartográfica. E esse documento aqui, ele alcança, considerando as técnicas da época, uma precisão assim, assombrosa, que não é depois, só no século XX que a gente consegue mapas mais precisos. Todos os outros que vou apresentar daqui para frente têm uma precisão menor. Está certo que ele representa uma área menor também do que os outros, mas não se iguala, né? Então, eles eram bons matemáticos, eles tinham apoio de um observatório astronômico situado no Rio, que no colégio dos jesuítas, eles fazem aferições de instrumental que usavam para determinação da latitude, sobretudo da longitude. Então, eles contavam com um apoio realmente para trabalhar em campo, né, muito grande. Então, dependendo dos nossos objetivos, quer dizer, nós estudiosos hoje, nós podemos lançar a mão dessa documentação sabendo de suas características, das características da cartografia. Quer dizer, se eu preciso de determinar um percurso, uma rota, então, dependendo da escala, nem sempre a gente consegue, mas eu vou nesse tipo de documento. Ele vai, pelo menos, me indicar com mais precisão. Mas se eu quero só a orientação de onde para onde, esse outro é suficiente. Eu estou querendo mostrar essas diferenças, porque se nós, dependendo dos nossos objetivos, nós podemos escolher, e temos que trabalhar com um documento que nos permite atingir. Esse outro slide, essa montagem foi feita por um colega de Geociências, ele é geólogo, o professor Reiner. Então, ele utilizou, e acho que a Márcia ajudou nisso também, a Márcia, a outra Márcia, que não sou eu, mas então, o que ele coloca são mapas da região, mapas espaciais do território de Minas Gerais. Aquele que eu mostrei para vocês é esse daqui, é o de número 2, é isso, Gilberto? Está dando para você ver aí? O 3 ou 4? Esse aqui, 4, isso. Porque naquele primeiro slide era esse daqui, né? Isso. Então, aquele que eu mostrei para vocês é esse daqui. Mas os pares, então, representaram esses mapas foram feitos por 34, 35, 34 a 36, vamos colocar assim, né? 1734 até 1736, corresponde às áreas de valorização mais antigas de Minas Gerais, chega até no Rio Jequitinhonha e Araçuaí, as áreas onde existia de fato a exploração de ouro e diamante que já tinha iniciado, né, nessa área aqui. E eles representam, gente, trabalhando com um meridiano que não é o de Greenwich. Greenwich, para definir as longitudes, só é criado no final do século XIX. No final do século XIX é extraordinário, porque vê-se um sistema decimal, estabelece um meridiano que vai definir também a hora universalmente e as longitudes, sempre objetivando padronização, objetivando usos comuns, né? Comparações, afinal de contas. Nesse período, vários meridianos eram utilizados. O Equador, por ser um paralelo de maior extensão, ele sempre foi usado como referência para o estabelecimento das medidas de latitude. O meridiano de 0 graus, ou primo meridiano, eles variaram.
E essa escolha, muitas vezes, estava relacionada a uma escolha política, era uma questão de geopolítica, de estratégia. Eu vou já adiantar, por exemplo, para vocês, essa escolha do meridiano do Rio de Janeiro, ela não era, quer dizer, esse meridiano aqui, para se estabelecer a localização dessas áreas, ficaria muito mais difícil se esse mapa tivesse uma circulação mais ampla. Os meridianos de observatório que eram importantes na época, era o meridiano de Paris, por exemplo, meridiano de Londres, de Lisboa, que ficava fácil se reportar as longitudes nesse período. Então, a escolha desse meridiano, e ele foi determinado nesse observatório que os padres criaram no Rio de Janeiro, era exatamente para dificultar, para tornar difícil a leitura desses documentos. Não interessava para o português, considerando a política externa no período, política econômica, enfim, a política desse período, e particularmente em relação à Espanha, que fosse conhecida a verdadeira localização desses territórios. Então, o uso de um meridiano que não estava referenciado com um observatório considerado, vamos dizer, internacional, se dá em parte por essa razão. Até hoje a gente brinca que os mapas foram os exemplares que se conhece, que não são, quer dizer, um de cada, né? Não são de cada uma dessas áreas aqui, a gente só encontra marcadas latitudes. Não encontra nenhuma referência à longitude. Esse meridiano aqui, ele teve que ser determinado. Isso aqui foi estudado, medido, mensurado para se determinar, mas já se imaginava, era uma hipótese bastante plausível, que ele tivesse referência com o Rio de Janeiro. Mesmo assim, para trabalhar esse meridiano e as longitudes, os padres e qualquer outro cartógrafo na época tinha que conhecer o material que era publicado pelo Observatório de Paris. E nesse observatório se publicava o que a gente chama de tábua de efemérides, que estavam ligados às ocultações dos satélites de Júpiter, particularmente um deles, Io. O grande problema na época era medir a longitude, estava relacionada à inexistência do cronômetro. Quer dizer, a longitude está relacionada à diferença de horas entre lugares. Medir essa diferença é um problema se você não tem um equipamento adequado. E ele só é aperfeiçoado, criado e aperfeiçoado no final do século XVIII. E até então, procurava-se definir, escolher um fenômeno atmosférico importante, astronômico, melhor dizendo, importante, e observar e definir o horário que ele acontecia num lugar e outro. E o fenômeno mais regular era esse da ocultação dos satélites de Júpiter. Mais regular e previsível. Então, essas tábuas de efemérides existentes no Observatório de Paris, elas especificavam o horário que acontecia esse fenômeno. E tinha um cálculo, não era tão simples assim como a gente coloca, né? Tinha todo um cálculo por trás, procedimentos, mas quem tinha acesso, então, conhecendo a localização de Paris, o horário que isso acontecia, conseguia definir outros. Então, eu acho que eu tenho um slide um pouco mais para frente, que eu vou mostrar para vocês, talvez isso possa ficar mais claro. Mas, enfim, aqueles cartógrafos, eles tiveram, quer dizer, eles tinham uma boa fundamentação. Agora, foram preparados para o sério experimental, contaram certamente com algum apoio. Mas, imagina, não era, a coroa portuguesa não podia, com certeza, manter um número grande de pessoas com essa qualificação trabalhando aqui no território, né? E, no entanto, várias das suas áreas demandaram muita representação de qualidade. A mais antiga que a gente conhece de todo o território, então eu estou falando do território de Minas Gerais, quer dizer, não é de porções, mas depois da criação, então, da capitania,
Essa representação, ela, à primeira vista, não chama muita atenção, mas é uma representação importante, porque então é o legado mais antigo que a gente conhece. Também, no período dos 700 que nós estamos analisando, é aquela representação que tem uma escala muito boa para se trabalhar, é a de menor nível de generalização de todo o período dos 700, e ela é feita a partir desse paradigma. E o nível de precisão dela é bom, é muito bom. Então, ela acaba se destacando dentro das representações do território, porque ela vai permitir para quem se interessar, primeiro, ela apresenta dados que em outras representações do território a gente não vai conseguir, por causa da escala. O nível de generalização é menor. Então, se nós estamos interessados em toponímia, o número de topônimos dessa representação é maior que outros que a gente encontra para a capitania. Então, é uma representação também que ecoa, quer dizer, ela é feita num período que tem questões de limite complicados, limites de Minas Gerais com as outras capitanias vizinhas. Eu tentei realçar aqui, nessa representação, os limites que o cartógrafo deixa registrado. Ele representa os limites com a Bahia, ele representa os limites com Goiás, com São Paulo, Rio de Janeiro. Ele deixa aberto toda essa região aqui. Ele demonstra, através da representação, que se conhecia pouco. A gente acredita que essa representação ecoa as questões de limites de Minas Gerais. Ela é de 1767. Na mesma época, as pretensões dos governadores, dos administradores das capitanias resolviam, eles tinham condições que representavam realmente o poder real para tratar das questões de limites. No caso de Minas Gerais, em todos os embates que, desde a instituição da capitania de Minas e de São Paulo, existentes, Minas Gerais sempre acabou tendo as suas reivindicações atendidas em detrimento daquelas de território de São Paulo. Por quê? Porque a questão da arrecadação, do modo que se taxava o ouro no período, então diminuía o território, diminuía a área que seria o número de pessoas iria pagar por esse imposto. Então era uma coisa muito sensível, muito complicada. Então, sempre em relação de São Paulo, ou via de regra, a administração mineira acabou tendo suas reivindicações atendidas, como eu coloquei. Nesse período aqui existia ainda uma série isso vai se regrar só no início do século XX, mas era ainda uma questão muito complicada, essa questão dos limites. Mas eles já estavam aceitos. O cartógrafo ele coloca parte de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, ele coloca uma série de acidentes, mas no caso de Goiás, ele limita traçar o limite e não discute, por exemplo, e não mostra através dessa cartografia algumas povoações que tinham sido organizadas pelos mineiros e a área se pretendia, então, que fosse território de Minas Gerais por causa dessa ocupação efetiva. Ele não mostra isso. Então, ele já coloca aquele limite que, um pouco antes, tinha acertado entre as administrações com o beneplácito real da administração portuguesa. E aqui, então, parece que ele vai colocar no norte aqui, um limite que tinha sido regrado mais ou menos na década de 50 também, entre a Bahia e Minas Gerais. Ele deixa aberto uma outra região grande, a leste, que os limites só vão ser definidos no século XIX, e como se estivesse lembrando, olha, aqui nós não temos nenhum problema atualmente, né? É uma área pouco povoada, é uma área que não foi área de expansão no século XVIII da população, de ocupação valorizada, mas era uma área que teria que se definir, teria que se pensar no limite, né?
brevemente. Bom, e também ele faz uma alusão que não é muito comum na cartografia desse período. Esse desenho aí parece que não quer dizer, sempre simbólico, né, essa ilustração, mas diferentemente de outros autores que trabalharam no 18, ele não mostra, através de imagens, uma veia da literatura que foi muito comum no período, que é de exaltar a produtividade da natureza, a exuberância e também a fauna, elementos da fauna e da flora e mesmo da população autóctone, tão diversos que os portugueses conheciam, né? A admiração e a surpresa frente a esses elementos, que são humanos, que são também da flora e da fauna. E nem exalta as riquezas. Olha, nesse período se discutia muito, estava sendo implantada uma nova política, Portugal estava implantando uma nova política, queria efetivamente que os indígenas fossem incorporados e as áreas que eles ocupavam ao confiamento e as atividades econômicas desenvolvidas e valorizadas, como uma maneira de ocupar o território. Então, na época se institui o Diretório dos Índios, que é toda uma outra maneira de se governar e de lidar com a questão indígena. E esse cartógrafo, e aí a gente tem a liberdade, já com a imagem, né, de imaginar que ele está querendo exaltar, né, a política da coroa portuguesa. Olha, que imensas possibilidades esse território com largos sertões ele coloca para ocupação, a despeito, né, do elemento indígena, que esse pode ser incorporado. Parece que o que mostra aqui. A gente tem uma figura de um indígena, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele usa um botoque no lábio, né? Aquele elemento de madeira. E aqui a gente tem, parece que a figura do religioso e dois indígenas que já se aproximaram, vamos dizer assim, da civilização, o padre como um expoente, né, dessa civilização. Mas, enfim, então é uma cartografia que se destina também ao poder real. Mas, geralmente, a cartografia que nós conseguimos, né, que nos foi legado, é uma cartografia que documenta, ela acompanhou algum relatório, ela foi feita exatamente para expressar graficamente aquilo que não se conseguia verbalmente, né? Não é uma cartografia feita para comunicar aos esclarecidos e letrados da época, o clero, os elementos os nobres, algo sobre esse território, não é? Então é um documento, uma das acepções que a gente pode usar para o termo, né? Então, daí ter essas características que são apontadas. Mas, nessa outra aqui, esse autor Oi? José Joaquim da Rocha. Ele é um autor muito conhecido em Minas Gerais, os historiadores usam muito, né? Essa representação dele não é pouco conhecida. Sai em 1793, então já estamos aí bastante tempo, né? Daquela outra que foi vista de 1767, mas nessa você tem alguns elementos da flora, da fauna, mas outros mapas dele anteriores, ainda quando ele se via como militar em Minas Gerais, esses elementos aparecem de uma forma mais marcante, são mais exuberantes, né? Mas é uma característica. Mas o intuito de trazer essa representação é para mostrar que mesmo no final do século XVIII, então nós temos aí o território de Minas Gerais feito com o paradigma astronômico, feito por uma pessoa que tinha conhecimento, era uma cartografia ilustre, ela era alimentada pelos princípios, pelas normas da cartografia mais de ponta da época, e essa cartografia dele já não ela não é feita mais como ele já tinha pedido baixa do serviço militar.
ela vai acompanhando um pedido de mercê, algum pedido, uma situação que ele se considerava injustiçado por ter contribuído tanto com serviços como militar, mesmo depois como memorialista, e não tinha recebido a atenção necessária. Então, essa carta, eu acho que ela está muito relacionada com a outra que nós vamos apresentar aqui para vocês, mas ele tenta provar o mérito dele, né, escrevendo a um ministro português, enviando essa carta. Hoje ela está na biblioteca original, na Biblioteca Pública Municipal do Porto, mas é uma carta que também, pela escala, ela traz muitas informações sobre esse território, bastante fidedignas. Bom, esse paradigma, quer dizer, as representações dos 700, esse paradigma, não de repetir, mas assim, esse modelo em que aparece as 4 comarcas, ele vai mudar a partir da elaboração, esse mapa aqui é um marco do Estivério, que já é em 1821, ele não representa a área que hoje nós conhecemos como Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro, mas já tinha sido institucionalizado como território da capitania em 1815. Mas o que esse mapa mostra, diferentemente dos outros, aí já mostra uma nova comarca, que é a de Paracatu, mas diferentemente ele já mostra a marcha do povoamento para o oeste. Então, a valorização desse território que não estava presente, que ainda era chamado de sertão, nos mapas anteriores, sertão pouco conhecido, né? Mas ele já mostra, então, essa ocupação em toda essa porção aqui. Aqui ainda permanece pouco explorado, mas ele já apresenta o limite que foi definido no início do século XIX. Então, ela quebra. A outra mudança é que daqui para frente essa cartografia rumo-estima já começa a trabalhar as longitudes, astronômico, as longitudes, definindo o meridiano ocidental e oriental. Porque todas aquelas outras que eu trabalhei com vocês, a gente leva um susto, vocês vão ter oportunidade de ver nos mapas. Então, nós temos, por exemplo, longitude de Minas Gerais de 300 e tantos graus. Então, a gente leva um susto, mas fazia parte, então, dos princípios que a longitude fosse contada crescentemente para leste. Então, a nossa posição ela vai ficar na casa dos 300, né, dessa circunferência de 360 graus que nós representamos. Com a cartografia do Estivério, a gente já tem um outro elemento mais marcante, que já estava presente nos mapas, mas é a definição de 2 meridianos. Ele usa, de novo, o meridiano do Rio de Janeiro, então ele volta a trabalhar com o meridiano nacional, uma referência nacional e com essas definições. Bom, e aí o padrão maior também está ligado ao meridiano que ele escolhe e a maneira de contar as longitudes. Passando rapidamente, esse é o exemplo de rumo-estima das representações topológicas, mas pelo fato de a gente já ter colocado algumas características gastronômicas, já dá para a gente falar mais rapidamente, depois a gente fica à disposição para vocês fazerem perguntas, né? Nesse croquis aqui, ou nesse mapa, a gente tem as indicações dos pontos cardeais, sul, aqui eu tenho, ele não está orientado da maneira como a gente costuma ver, então aqui é o poente, aqui é a nascente e o norte. Nós temos um problema aqui nesse mapa, geralmente a questão da orientação, né, costuma ser um problema nesses mapas de rumo-estima, mas é uma área, fazia parte das obrigações do termo, quer dizer, quando uma área se tornava elevada à condição de termo, grosso modo seria o nosso município hoje, então tinha que se mandar uma representação do território que então fazia parte desse termo. E muitas vezes você não tinha, na maior parte das vezes, o profissional que pudesse fazer uma cartografia com o conjunto.
Então, muito habilmente, apesar dos problemas de orientação, aqui está Paracatu, esse é o termo de Paracatu do Príncipe, criado praticamente no final do século XVIII. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, o arraial, a vila de Sabará, a vila de Pitangui, ela cardealmente está colocada corretamente em relação a Pitangui. Nós vamos encontrar também Pitangui em relação ao Rio Paracatu, colocado corretamente, né? Mas ele não tinha uma visão de conjunto, impossível colocar latitude e longitude. Então faz o desenho que tudo que está dentro aqui pertence ao termo. O rio tal, o ribeirão tal, né? A estrada, ele está tentando mostrar isso, embora tenha alguns problemas, como por exemplo a configuração do Rio São Francisco, mas não é o caso da gente trabalhar isso. Esse exemplo também fica muito marcante, é a cartografia de rumo de estima, é uma cartografia que foi feita quando a atual Campanha se torna vila, né? E então se faz a representação do território. Essa característica da gente ter uma representação bem figurativa, né? Quase simbólica das vilas, dos arraiais, ela não é necessariamente só ligada à cartografia de rumo e estima. Ela aparece também na cartografia astronômica. Só que, como essas áreas de rumo e estima são menores, então, como o número de informações também é menor, acaba que a representação de determinados aspectos é mais detalhada, como o caso aqui da vila de São João, que tenta se dar uma ideia do casario, de uma construção especial, que era a igreja, né, sede de paróquia, e assim por diante. Orienta pelos pontos cardeais e tem todas os principais caminhos entre as povoações definido indicando a légua. A gente fala que é estima porque geralmente procurava se estimar, transformar o tempo gasto no determinado percurso em medidas de distância, no caso ali, léguas, né? Então se estimava, se eu gastei 2 horas, meio-dia, então eu devo ter andado tantas léguas. Agora, alguns cartógrafos, é muito interessante, nesse parativo, quando eles definiam a distância de percurso, geralmente vem uma nota. Nós encontramos alguns casos, mas não foi até para a cartografia de Minas Gerais, Goiás ou Mato Grosso. Que o cartógrafo deixa explicado lá, olha, tantas léguas, mas as condições eram terríveis. Chovia, o trajeto, a vegetação não era rala, era densa. Então ele vai deixando algumas informações para relativizar aquele tempo, né? Exatamente. Então tem umas notinhas assim que são muito interessantes, né? Então daí é bem relativa. Bom, mas o que eu queria colocar é o seguinte: bom, o mapa, ele encerra um número grande de informações, dependendo da sua natureza. Então, no caso desses, da Capitania de Minas Gerais, geralmente eles representam informações sobre limites, eles representam informações dos caminhos existentes. As fazendas, os sítios, geralmente só são colocados para definir os caminhos. Então, a distribuição delas não dá uma ideia, assim, muito perfeita, vamos dizer, de distribuição de uma atividade econômica. Elas são colocadas para indicar os caminhos. Mas também as povoações, com a sua hierarquia, cidade, vila, os arraiais, que poderiam ser paróquias ou capelas, aldeas de gentis e gentis. Então, a gente já encontra determinado tipo de informação, dados nesses mapas, dependendo da sua natureza, né? Essas informações, esses conceitos vão variar, mas eles encerram um número muito grande de informações sobre os seres geográficos. Esses elementos que têm uma posição, e através deles se compõe o mapa.
E por isso, então, além de ser fonte primária de informação, objeto museal, eles encerram também um patrimônio linguístico, que está relacionado à denominação, dos lugares que estão aí representados. Eu tenho, então, aqui são as denominações genéricas, é o tipo de acidente geográfico que eu vou encontrar nesse mapa. Eu vou encontrar as cidades, eu vou encontrar as sedes de comarca, é isso? Vila, arraial, a cabeça de comarca. Vila, arraial, freguesia, arraial, quartéis ou registro, muitas vezes encontram-se junto com os registros, capela e assim por diante. Fazenda, aldeia, estrada, né? Então, como rios, geralmente eles não são, os rios, elementos da hidrografia, vegetação e relevo não são colocados na legenda, mas são nomeados no mapa. Observam um número muito grande de nomes geográficos e eles podem ser estudados. Esses nomes, então, a gente pode escolher estudar. No caso aqui desses mapas, eu trouxe exemplos de acidentes que foram estudados, no caso das povoações, né? No primeiro, eu tenho apenas os arraiais freguesias, aqui a vila cabeça de comarca e cidade. Então, tem esses elementos que a gente procura destacar a denominação, né? Então podem ser estudados, mas eu poderia também estar interessada nas capelas. Então, o que está registrado aí, em função da escala, é o número de arraiais com status de capela naquele período, que pertencia, então, a uma determinada freguesia. Então, esses seres geográficos que são conhecidos, eles podem ser, eles são fatos linguísticos. Eu posso trabalhar com a denominação, eu posso trabalhar com a natureza, eu posso trabalhar com a motivação do nome e a origem. Então, são fatos linguísticos, né? Então, através desses estudos linguísticos, toponímica histórica, se estabelece essas características. E eles podem ser analisados, os topônimos e as suas características, quantitativa e geograficamente. É isso que eu quero trabalhar um pouquinho aqui com um exemplo, que eu acho que é uma das contribuições da cartografia. Então, nós vamos na cartografia para estudar a toponímia, não só porque lá eu encontro essa memória, entre aspas, né? Eu tenho armazenado esses nomes, mas muitas vezes, através da distribuição, eu conheço mais uma característica desses topônimos. Então, a cartografia também, e a localização, particularmente a localização, ela me ajuda a trazer mais uma característica, a patentear uma característica desses topônimos que é impossível a gente conhecer de outra forma. Então, vamos lá. Numericamente, eu posso, então, quantificar, né? Então, eu posso estabelecer que, em relação à origem, eu tenho predominando a origem... Deixa eu ver o que é. Aqui está difícil de eu ler. Lá. Então, a portuguesa, não é isso? Então, um conjunto de mapas que foi estudado, os topônimos que foram levantados, inclusive daquele mapa que eu mostrei para vocês, então me ajudou a estabelecer quantitativamente que predomina. Eu posso dizer a percentagem de um de outro e posso trabalhar a questão atual. Isso aqui é a situação do mapa de 1804. A mesma coisa a natureza. Então, olha, aquela região que foi estudada predomina a natureza física, em detrimento, quer dizer, menor número de topônimos, que nós chamamos de antropoculturais. Então, eu posso estudar, eu posso levantar esses dados e posso estudar quantitativamente, eu posso conhecer a distribuição, né, absoluta, percentual, em relação a um todo que eu estou elegido trabalhar, mas eu posso também conhecer a geografia disso, a distribuição espacial. Então, verificar naquele território que eu estou analisando qual que é a distribuição.
a distribuição, por exemplo, dos topônimos de origem portuguesa, são os vermelhos nesse mapa, ou de origem indígena, ou híbrida. Tem algum significado essa geografia, esse desenho que esses topônimos formam? Quando eu separo os elementos, isso é mais evidente. Aqui nesses mapas, eu coloquei junto a 3, né? Mas quando eu separo, ainda fica mais evidente. Quer ver? Desse mapa da comarca de Vila Rica, foram feitos esses 2 croquis. Esses 2 croquis, eles sintetizam, quer dizer, aqui eu tenho topônimos que não estão aqui. Esses aqui são de natureza antropocultural, esses aqui de natureza física, eles estão aqui. Eles foram identificados, né? Isso é um leia, esses 2 croquisinhos são leias daquele outro mapa ali, que foram feitos. Eu olho para essa distribuição, quer dizer, eu gostaria de encontrar uma configuração que faz, não é diferente. Os físicos ficam mais na porção oriental e os de natureza antropocultural ficam mais na porção ocidental, mas eu não encontro isso. O que essas 2 configurações estão dizendo? Estão dizendo que, antes de mais nada, esses topônimos da distribuição estão mostrando tanto que a ocupação era concentrada naquele período, né? Mas eu não vejo realmente uma grande diferença entre essa distribuição e outra, talvez mais alongada nesse sentido. Em outros mapas, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Em outros mapas, isso é mais evidente. Se eu estivesse trabalhando com uma outra comarca, eu encontro essa geografia semelhante, né? Mas não nesse caso aqui. Bom, mas um banco de dados, a partir desses mapas, nós organizamos o que a gente chama de banco de dados, ainda não tem, nós chamamos de banco de dados históricos, né? Ainda não tem um nome, não conseguimos ainda botar um nome legal, assim, no banco, né? Nós estamos trabalhando com mapas, então, dos 700, da escala da capitania e da comarca. E a partir desses topônimos, então nós já extraímos, só dos 700, nós já temos 700 e 800, nós já extraímos quase 1.700 e pouco topônimos para a capitania. Eu posso, já estudando, então estabelecer o seguinte, olha, o maior número desses topônimos corresponde à comarca de Sabará. Então, já tem essas informações, né, quantitativas a respeito desses mapas que nós estudamos. Bom, o que eu tenho também? Em relação a esses topônimos, esses 1.700 e tantos desse período, eu consegui identificar a grande maioria, tá vendo aqui em verde? Então, a grande maioria eu consegui dizer, olha, aquela localidade, São Caetano, é Monsenhor Horta, do distrito de Mariana, da microrregião de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a grande maioria, a gente já conseguiu, e eu estou fechando, tá? A gente já conseguiu estabelecer essa correspondente geográfica atual. Mas tem uma percentagem ali, olha, que ainda não. E em algumas regiões, isso é maior do que em outras. Por exemplo, Cerro Frio e Sabará. Estão vendo aqui? Se destacam, né? Então, quando a gente vai examinar no mapa e a gente volta para o mapa, a gente vê o seguinte, olha, o que está pesando aqui, esses nomes, eles estão nas margens, nas fronteiras dessa região. Então, no caso de Sabará, está nos limites com Goiás. É a região onde se estabeleceu aquilo que a gente chama de registro-guardas, que eram colocados em determinadas posições, geralmente nas áreas de fronteiras, para evitar descaminhos de mercadorias, controlar acesso de população. Muitos desses acidentes, eles tiveram existência efêmera. Por quê? A guarda, às vezes, tinha 2 militares, 4, durante um período funcionava ali. Tinha uma patrulha que periodicamente visitava. Então, o que vai acontecer? Deixaria de existir. Provavelmente, eu encontro algum registro na região físico, né? Eu consigo levantar mais ou menos as coordenadas
dessas áreas, mas precisa de trabalho de campo agora para verificar, né, o que ficou lá. Ou se eu vou ficar só com esse registro mesmo, aqui já teve, né, pelas coordenadas do mapa antigo. Mas então a gente volta no mapa para explicar esses dados, mas aí já é parte da interpretação. A interpretação disso tudo que vocês estão vendo aqui, aqui eu coloco a participação percentual dos topônimos da comarca em relação à capitania. Então vocês vão ver que a maior participação é a de Sabará, seguida do Rio das Mortes, depois o Cerro e por fim Vila Rica, né? Então a maior parte dos topônimos estão relacionados a Sabará. Essa participação aqui é dos não identificados. Então a maior parte, eles estão aqui, olha, Sabará, Rio das Mortes e Cerro. Então são as regiões mesmo onde a gente tem esses registros, nós temos essas guardas. Então a gente volta para explicar. Mais explicação, interpretação, vocês não vão ter aqui hoje. O máximo que vocês vão ter, porque nós estamos fazendo um atlas digital. Então, provavelmente, no ano que vem, né, Márcia? Aí, quem sabe, a gente vem trazer os resultados disso. Por enquanto, o que nós já publicamos? Informações qualitativas sobre esse banco de dados. Exemplos, né? Olha, na comarca do Rio das Mortes, eu tenho exemplo de todas as origens de topônimos. Indígenas, portugueses, tem exemplo de todas as motivações. Então, eu tenho isso que foi feito a partir da colaboração, né? Eu tenho personificado muito o centro de referência. Eu falo, eu quero dizer, o centro de referência tem. Tá bom? Então, através do trabalho da professora Cândido e do professor Gilberto, a gente organizou, e dos colegas, estudantes, né, Nayara, que prestigiam muito, não é mesmo, Mariana? Nós temos uma exposição que está instalada tanto no interior do centro de referência como nos jardins, aproveitando os jardins. Mas, deixa eu ver se eu pus a logo aqui. Então, essa exposição bonita agora também pode ser acessada, interessante, mas são aspectos qualitativos da toponímia de Minas Gerais, pode ser acessada através do site do Centro de Referência e Cartografia Histórica. Eu vou ter colocado o endereço do site e pus o endereço, né? Mas não é difícil de encontrar. Oi? O C é minúsculo. Obrigada, Juliana. Então, a partir da semana que vem, em comemoração à Semana de Museus, nós vamos disponibilizar para o público esse conteúdo e outros que foram elaborados pelo centro. Então, vocês vão ter acesso a essas informações e podem comunicar conosco através do endereço do site. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu fico à disposição de vocês. Em seguida, a gente vai para a exposição, tá bom?